Olá, amigos do Tartarugas Café. Eu sou o Guilherme Vieira e hoje nós estamos aqui para mais um programa, mais um Topiruga no nosso canal. E hoje eu vou apresentar um programa bem legalzinho para vocês, tá? Que não é muito falado, mas eu vou apresentar aqui. Eu quero falar sobre os maiores clássicos internacionais da Europa. É claro que hoje nós estamos acostumados sempre com Real Madrid, Barcelona, clássico intercidades, ou Real Madrid, Atlético de Madrid, que é um derby, né? Arsenal e Tottenham, Manchester City, Manchester United. Mas hoje eu vou falar das rivalidades entre países diferentes, que reúnem vários tipos de contextos, e eu coloquei 8 clássicos aqui para vocês. Então, vamos lá, fiquem aí com o vídeo. Bom, eu coloquei aqui na oitava posição Liverpool e Milan, porque essa é uma rivalidade que ela é um pouco mais recente e ela, além de ser só de Champions League, é claro que essas rivalidades são mais de competições internacionais, né? É porque eles só se encontram com internacional. Mas o Liverpool e Milan, eles passaram um bom tempo sem se enfrentar e se enfrentaram poucas vezes, tá? Mas foram muito marcantes às vezes. Na primeira vez que eles se enfrentaram, né, foi na UEFA Champions League de 2004-2005, em que o Milan estava ganhando de 3-0, deu o maior vareio no Liverpool no primeiro tempo, abriu essa vantagem maravilhosa. Aí o Liverpool foi lá, no segundo tempo se esforçou. A torcida do Liverpool, no intervalo, ficou cantando o Never Walk Alone o intervalo inteiro, Aí o time voltou com força e empatou o jogo. A decisão foi para os pênaltis. E no final, o Gerrard fez o gol que deu o título ao Liverpool, conhecido como o Milagre de Istambul. E aí, esse foi o primeiro jogo entre as equipes, só para você ter uma ideia. Isso foi em Istambul. 2 anos depois, na Champions League 2006-2007, os dois se encontraram na mesma final, só que dessa vez em Atenas, né? E dessa vez o Milan levou por 2-1. Tempo vai, tempo vem, os clubes sofreram um pouco com um certo ostracismo, só que o Liverpool de Jürgen Klopp veio, foi vice de uma Champions, campeão de outra. O Milan também conseguiu voltar agora e os dois se encontraram na fase de grupo de 2021-22, onde o Liverpool venceu por 3-2 em Anfield e o Milan venceu o Liverpool também venceu no San Siro por 2-1 o Milan, entendeu? E a rivalidade, essa é uma rivalidade muito boa para você ver Liverpool e Milan, tá? E a próxima rivalidade que eu separei aqui para vocês é entre Juventus e Liverpool, né? Olha o Liverpool aparecendo aqui de novo, né? Juventus e Liverpool é outra rivalidade. De início, os clubes eles só tinham se enfrentado algumas vezes na Europa League, tá? Né, foram 2 vitórias da Juventus e 1 pro Liverpool. Uma na Europa League e outra competição aí, Recopa, acho que foi a Recopa da UEFA, eles se encontraram, tá? Só que a rivalidade começou mesmo no ano de 1985, quando Liverpool e Juventus estavam fazendo a final em Bruxelas, né? No estádio de Heysel, sei lá, acho que é assim, Heysel. E alguns hooligans do Liverpool invadiram a torcida da Juventus. Aquilo ali causou uma aglomeração de pessoas porque eles estavam brigando, o muro acabou cedendo, né? E aí isso fez com que 600 pessoas ficassem feridas e 39 finadas, né? A tragédia de Heysel, né? E a Juventus inclusive ganhou esse jogo sendo campeã, né? Hoje em dia os próprios torcedores de Liverpool e Juventus não conseguem se dar muito bem, mas mesmo assim eles ficam unidos em prol disso, né? Sempre prestando homenagens a pessoas que morreram nessa tragédia, né? Mas os torcedores da Juventus não conseguem perdoar o Liverpool por isso, né? Pelos torcedores, pelos hooligans da época. Eles já se encontraram também outras vezes na Champions, né? Eles se encontraram na Liga dos Campeões de 2004-2005, onde o Liverpool venceu a ida por 2-1 e a volta ficou em 0-0 e o Liverpool acabou passando de fase nessa época, tá? Mas é isso, Liverpool e Juventus é uma rivalidade muito grande aqui para vocês. A rivalidade número 6 ela é muito importante. Barcelona e Paris Saint-Germain. Tudo começou na Champions League de 1994-95, na época quartas de final, Barcelona e PSG
tá? E o primeiro jogo foi 1-1, ok? Mas no segundo jogo, o PSG ganhou por 2-1, até gol do brasileiro Raí. No ano seguinte, 96-97, eles se encontraram na Recopa da UEFA, fizeram a grande final e o Barcelona venceu por 1-0. A partir daí, meu amigo, era dando Barcelona direto. O Barcelona chegava na Champions e passava, e isso aconteceu várias vezes no histórico de Barcelona e PSG. Inclusive, por exemplo, o Barcelona foi visitar o PSG e tomou 4-0 no Parque dos Príncipes. Tudo indicava que o PSG passaria. E teve até o jogo da volta foi incrível. O Barcelona abriu 3-0, o Cavani fez o gol do PSG e quando tudo parecia sem esperança, o Neymar levanta-se e consegue carregar o time para o 6-1 e o Barcelona passa nos gols, passa depois de conseguir uma remontada histórica com o PSG, com algumas polêmicas de arbitragem, tá? E bem, é isso, né? Só que não, porque o Barcelona, ele ganhava do PSG até esse 6-1. Na Champions League de 2020 e 2021, aquela que o Chelsea foi campeão, o PSG e o Barcelona se encontraram novamente. Dessa vez também nas quartas de final. E o primeiro jogo, a ida, foi 4-1 para o PSG, outro passeio. E dessa vez o Barcelona não conseguiu virar. Ficou no 1-1 no Parque dos Príncipes, né? E agora, esse ano, a UEFA Champions League de 2023-24, o Barcelona foi melhor do que o PSG em tudo. No primeiro jogo, no Parque dos Príncipes, 3-2 para o Barcelona com 2 gols de Rafinha, com Rafinha dando o maior show no PSG. Na volta, no Camp Nou, o Rafinha até conseguiu abrir o placar e o Barcelona estava melhor do que o PSG. Até que então vem um lance na grande área, perto da grande área, contra-ataque para o PSG com chance de gol. O Ronald Araújo faz a falta e é expulso. E a partir daí, o Barcelona perde toda a mentalidade que tinha. E o PSG vai para cima e consegue um 4-1, mais uma vez uma goleada do PSG no Camp Nou. Historicamente também tem um negócio de jogadores, né? O Barcelona sempre tendo sucesso com o PSG, sempre tendo os melhores jogadores, e o PSG nesse projeto de ser mais forte, né? Projeto de riqueza. Aí eles pegaram do Barcelona o Neymar, eles já pegaram o Messi, e agora eles pegaram o próprio Dembélé, e o Dembélé que também foi necessário aí na eliminação desse ano agora, tá? Em quinto lugar, eu vou falar sobre a rivalidade muito forte entre Feyenoord e Tottenham, né? Bem, essa rivalidade, ela é icônica, né? Ela é um tanto icônica, porque eles já tinham se encontrado muitas vezes aqui na Recopa e na Copa da UEFA, que então era a Europa League, né? É o antigo nome da Europa League. E na Copa da UEFA de 1974, eles se encontraram, tá? E como naquela época eram 2 jogos, de ida e volta. Se os dois jogos desse o mesmo resultado praticamente, era o terceiro jogo. Mas naquela vez, o Feyenoord estava empatando com o Tottenham em Londres, 2-2, até aí tudo bem. Mas lá em Roterdã, o Feyenoord acabou vencendo o Tottenham, né? E a torcida a torcida londrina ficou furiosa e eles começaram a atacar os torcedores do Feyenoord, aí começou uma briga. Porém, 9 anos depois, eles se encontram na mesma final de UEFA Europa League, Copa da UEFA. O Tottenham vence, né? Tottenham vence, não foi na final, mas beleza. Tottenham vence e a torcida do Feyenoord dá o troco, fica furiosa, né? E acaba surgindo essa rivalidade enorme entre Tottenham e Feyenoord, tá? Que é o quinto lugar da nossa lista aqui. E Juventus e Real Madrid é um clássico que diversas vezes ele tem aparecido na Champions. E é desde o começo do torneio, quando os dois se enfrentavam, a Juventus ganhava aqui, o Real Madrid ganhava ali. Mas os contornos de rivalidade surgiram bem pertinho no final do século XX, do início do século XXI. Em 98, na grande final de 98, quando o Real Madrid bateu a Juventus por 1-0, perdão, na primeira decisão entre eles.
Depois, eles acabaram se encontrando outras vezes. Aí a gente vale destaque. Para qual? Para 2016-17. Naquele ano, o Real Madrid tinha sido campeão contra o Atlético de Madrid, né? E estava tentando o bicampeonato seguido. E eles realmente tinham chegado. E aí, na final, quem confrontou foi o Juventus. Foi a Juventus, né? E detalhe, naquele final, a Juventus eliminou o Barcelona. E a final também, como várias outras, poderiam ter sido Real Madrid e Barcelona, tá? Mas foi Juventus e Real Madrid. E o que se viu foi um passeio enorme do Real Madrid para cima da Juventus, né? 4-1, o Mandzukic até fez um golzinho com a meia bicicleta, mas não adiantou de nada, o Real Madrid foi bicampeão seguido. No ano seguinte eles se encontraram novamente, desta vez nas quartas de final, né? Onde o jogo de ida foi no Allianz e o jogo de volta foi no Santiago Bernabéu, perdão. Aí ficou aquela expectativa, será que o Real Madrid vai passar? O Real Madrid jogando bem com o PSG, a Juventus também jogando muito bem, querendo vingança, vindo com sangue nos olhos. Aí o que se viu no Allianz foi outro passeio enorme do Real Madrid, 3-0, com aquele golaço de bicicleta do Cristiano Ronaldo, que o André Henning narrou muito bem, o Cristiano de bicicleta minha nossa, e ficou nisso. Porém, no jogo de volta, o Real Madrid deu uma caída, uma queda de rendimento tão grande, e a Juventus até chegou a empatar no agregado, fazer 3-0. Porém, no último lance da partida, o Buffon vai pegar uma bola, a bola foi para a área da Juventus, o Buffon poderia pegar ou poderia defender qualquer chute, mas o Cristiano Ronaldo sofreu um pênalti, mas muitos duvidam, muitos dizem que ele simplesmente se jogou e conseguiu cavar o pênalti, outros dizem que não, que ele realmente sofreu o pênalti. O que importa é que o Buffon foi expulso, o Cristiano Ronaldo bateu aquele pênalti, bateu muito bem, o Chesney não teve chance e o Real Madrid passou pela Juventus. E desde então esse confronto ganha muitos contornos de rivalidade, principalmente também na hora dos jogadores, porque o Real Madrid sempre vai atrás dos jogadores da Juventus, tal como o Zidane, né? Zidane foi primeiro da Juventus e depois do Real Madrid. Mas agora faz um tempo já, o Cristiano Ronaldo foi lá e saiu do Real Madrid para a Juventus, tá? E essa é uma grande rivalidade que vocês vão ver, que está aqui na nossa quarta posição. Esse clássico aqui, ele é realmente uma coisa de filme, tá? Barcelona e Chelsea tem uns contornos de confrontos incríveis na UEFA Champions League. Por exemplo, na UEFA Champions League, de 1999-2000, eles se encontraram nas quartas de final, tá? E na ida, Stamford Bridge, o Chelsea foi lá e meteu 3-1. Entretanto, na volta, o Barcelona teve que virar, né? Teve que remontar. E conseguiu. O Barcelona foi lá e fez o 2-0. Só que o Chelsea também fez um gol e o Barcelona teve que fazer o 3-1. 3-1 na ida, 3-1 na volta. Naquela época tinha a regra do gol fora. Hoje não tem a regra do gol fora. Mas o Barcelona na prorrogação conseguiu fazer mais 2 e meteu 5-1. Essa foi uma remontada incrível do Barcelona, tá? Mas assim, depois chega a UEFA Champions League de 2004-2005 e o Ronaldinho Gaúcho estava no auge jogando no Barcelona. Só que na ida, o Barcelona ganhou do Chelsea por 2-1, tá? No Camp Nou, na ida. Na volta, meu amigo, foi um jogaço. O Chelsea foi lá, conseguiu virar o placar 2-0. Depois, o Ronaldinho fez gol de pênalti e fez aquele golaço maravilhoso sambando. Sabe aquele gol que ele fica na meia-lua e samba, aí dá um chute, uma cobertura por cima do goleiro e empata o jogo. Só que depois o Chelsea foi lá e virou mais uma vez, fez um 4-2 e passou contra o Barcelona. 2008-2009, um dos confrontos mais polêmicos entre Barcelona e Chelsea, né? Que o Barcelona ganhou no Stamford Bridge por 2-1 e o Chelsea teria que novamente virar o placar. Mas dessa vez, o jogo foi muito marcado por erros de arbitragem, como pênaltis para o Chelsea que não foram marcados. O Chelsea até conseguiu sair na frente e ele poderia fazer mais um gol, porque senão seria eliminado no gol fora. Só que, bem, nos acréscimos do segundo tempo, o Iniesta vai lá, recebe na meia-lua, dá um bico na bola, uma bicudinha, manda no ângulo e faz o gol. E o Barcelona vai para a final para ganhar do Manchester United naquela época, né? Porém,
o Chelsea começou a dar uma caída, o Barcelona no auge na Champions. Chegou o ano de 2011, 2012. Era aquele Chelsea, né, do Andrés Villas-Boas, que era muito sólido defensivamente, mas pouco fazia no ataque, mas conseguiu chegar nas semifinais para enfrentar justamente o Barcelona de Pep Guardiola. No primeiro jogo, em Stamford Bridge, uma putaria danada. O Chelsea foi lá e conseguiu vencer por 1-0, por incrível que pareça. Mesmo o Barcelona encaixotando o Chelsea totalmente. Já no segundo jogo, foi a maior loucura que existe. Primeiro que o Messi consegue um pênalti e ele vai lá e manda no travessão, né? Ele não conseguiu fazer esse gol fácil no check, mandou no travessão. Mas depois o Barcelona, eles vão lá com Pedro e Davi Villa, eles conseguem abrir muito o placar, fazer um 2-0 e virar. E parecia mesmo que tudo ia dar certo para o Barcelona. Isso foi no primeiro tempo. Porém, já no início do segundo tempo, o Ramires recebe uma bola e todo mundo achava que essa bola não ia dar nada, que o Ramires ia errar e tudo. O Ramires percebe o goleiro adiantado e ele manda uma cavadinha linda pro fundo do gol. E até aí o Chelsea estava passando no gol fora de casa. O Barcelona foi para cima, esqueceu completamente a defesa, foi totalmente pro ataque e o Chelsea ficou lá trancado. Nisso que o Barcelona esqueceu a defesa, ficou Fernando Torres sozinho no corredor. Ele passou do meio de campo, driblou o goleiro e marcou 2-2, fazendo com que o Chelsea, né, passasse pelo Barcelona e fosse na Allianz derrotar o Bayern de Munique, que aí é história para outro vídeo. A última vez que eles se enfrentaram foi na UEFA Champions League de 2017-2018, quando o Real Madrid foi tricampeão. Assunto do último top, né, que ele passou até para Juventus, pela Juventus também, né? E o jogo no Stamford Bridge foi muito bom, foi 1-1. O Chelsea indo bem, o Chelsea jogando até melhor que o Barcelona, mas no Camp Nou não deu certo, né? O Barcelona foi lá e meteu 3-0 e passou para depois ser eliminado para Roma. Essa é a rivalidade entre Barcelona e Chelsea, uma rivalidade muito boa, um clássico maravilhoso, formado na Champions que parece um clássico de filme mesmo. Aí vocês vão ficar pensando, por que eu coloquei Dinamo de Kiev e Spartak Moscou como o segundo maior clássico aqui? Simples. Primeiro porque esse clássico, ao contrário de todos os outros, tem o nome, é o clássico soviético, tá? Por quê? Porque antigamente existia uma república, uma ditadura socialista chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? E essa ditadura, ela englobava povos russos, que era a principal etnia, e povos ucranianos também, além de muitos outros povos aí sob domínio soviético e seus estados satélites. Mas o que importa aqui é que o Dinamo e o Spartak Moscou já disputaram o mesmo campeonato, tá? E teve uma vez no campeonato soviético de 1976 que ambos se encontraram e acabaram empatando o jogo. Aí o Spartak Moscou nesse empate não ganhou o título e o Dinamo de Kiev foi rebaixado com esse empate. Ou seja, isso já dá um contorno muito louco aí na rivalidade, tá? Claro que as rivalidades entre Kiev, Moscou, Ucrânia e Rússia ajudam bastante, tá? Mas isso aí foi interessante. Aí, a partir disso daí, era meio que normal ver os jogadores e as torcidas entrarem em briga, pancadaria. 91, os dois se separaram e eles ficaram um pouco sem se encontrar. Entretanto, na UEFA Champions League de 1994-95, eles se enfrentaram na fase de grupos. O Dinamo venceu a ida em Kiev por 3-2 e o Spartak venceu a volta por 1-0 no seu estádio, tá? E depois foram se encontrar na pré-Champions de 2008-2009. Entretanto, aí o futebol ucraniano estava muito à frente do russo. No primeiro jogo, o Dinamo meteu 4-1 dentro de Kiev para cima do Spartak. E o Spartak no segundo jogo, como tinha regra de gol fora, até na pré-Champions, ele teve que fazer o 3-0 para poder passar, com os gols fora. Entretanto, o que se viu foi outra coisa. Outro 4-1, uma replicada de placar, né? 4-1 e o Dinamo passou para a fase de grupos daquela edição. Mas aí está, o grande clássico soviético para vocês. Bom, a primeira colocação que eu reservei para Bayern de Munique e Real Madrid. Por que eu coloquei esse clássico?
porque são dois grandes times. Porque, ó, o Real Madrid, ele é o maior campeão da Champions. E ele sempre tá ganhando, sempre. Mas uma pedra no sapato muito grande dele é o Bayern de Munique. O Bayern de Munique que dá dificuldade até quando tá mal, tá? É o seguinte, quando é que começou esse confronto? Ele começou na Champions League de 1975-76. Pelas grandes semifinais. Eles se encontram bastante aí, né? No jogo de ida, foi no Santiago Bernabéu, um para o Bayern, um para o Real Madrid. E na volta, o Bayern foi lá, ganhou por 2-0, encerrando assim a primeira entre eles, o primeiro confronto entre eles, né? Primeiro encontro. A partir daí, eles simplesmente foram muito solicitados de um para o outro, foram muito bons dos encontros deles. E o Bayern sempre atrapalhando o Real Madrid, né? Dada a época, bem na década de 2000, 2010, o Bayern de Munique era chamado de camisas negras pelas torcidas do Real Madrid, porque o Bayern era o que mais atrapalhava o Real Madrid na UEFA Champions League. Várias vezes o Madrid nunca não foi campeão por causa do Bayern. E em 2012, a última vez que o Bayern venceu, a série ficou em 5-4 para o Bayern de Munique. 5 vezes em encontros no mata-mata o Bayern passou e 4 vezes para o Real Madrid passou. Porém, eles, depois de CR7, eles se encontraram outras 3 vezes, né? E o Real Madrid foi lá e passou essas 3 vezes, ficando 7-5, sempre com CR7 dando show e em destaque um 4-0 muito forte aí do Bayern de Munique, tá? Mas assim, vamos falar de confrontos polêmicos entre eles. Na Champions de 2017-2018, o Real Madrid tinha vindo do bicampeonato, tinha ganhado o clássico contra a Juventus nas quartas de finais, que eu abordei aqui na 4ª posição, tá? E depois dessas quartas de final, eles pegaram o Bayern de Munique, tá? E foi um confrontaço. No primeiro jogo, o Bayern jogou muito bem, mas perdeu por 2-1, né? Ficou bem um placar meio mentiroso, porque o Bayern jogou um pouco melhor acima do Real Madrid. E no Santiago Bernabéu, o Bayern tinha a chance de virar. E acontece que o Real Madrid fez um gol, o Bayern foi lá e virou. Só que o vacilo do Reich não deixou, né? O Reich vacilou. Ele ia pegar uma bola recuada com a mão, mas percebeu que seria lance livre indireto. Aí acabou que ele deixou passar e quem tava lá era um atacante, acho que era o Nátio Fernandes, não lembro muito bem. Foi lá, empatou e o Real Madrid passou para a final e foi tricampeão em cima do Liverpool, tá? E agora, na UEFA Champions League de 2023-24, o Bayern só ganhando o título direto. Não ficava sem ganhar o título desde 2011, 2012. Não, perdão, desde 2012, 2013 que ganhou o Champions, ganhou o Campeonato Alemão, Copa da Alemanha, Tríplice Coroa e tudo. E o Real Madrid, muito bem, tinha eliminado o Manchester City nas quartas de final. E o próprio time do Bayern tinha eliminado o Arsenal também, que é um que disputa muito hoje em dia com o Manchester City. Só que o Real Madrid tinha um favoritismo, né? Primeiro jogo no Allianz, o Bayern até jogou melhor e 2-2, né? Fez um 2-2 incrível. Com o Bayern abrindo o placar e o Toni Kroos, ele deu um passe lindo entre a marcação pro Vinícius Júnior fazer o gol. E o Vinícius ainda fez outro de pênalti, o Bayern empatou 2-2. Na volta, o Real Madrid, Santiago Bernabéu lotado, todo mundo cantando o hino. O Real Madrid veio pra cima e foi muito bem, foi muito bem. Só que no contra-ataque, o Alphonso Davies corta pra perna direita, manda um golaço e faz 1-0. Aí o Tuchel começou a fazer suas alterações. Ele tirou o Sané e colocou o Kim Min-jae. Depois tirou o Pavlovic, eu acho, não lembro quem era que ele tirou, mas colocou o Thomas Müller. O Thomas Müller até conseguiu um contra-ataque para o Bayern de Munique, mas não deu certo, tá? Porque a galera da frente desperdiçou. Se o Sané tivesse lá, em vez do Kim Min-jae, que meteu uma bola no travessão, poderia ter sido diferente. Mas aí o Real Madrid veio para cima e o Ancelotti botou Rossellu. E esse cara foi decisivo. Durante toda a partida, o Kimmich estava passando mal para o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior só criando e todo mundo do Real Madrid nem queria a bola praticamente. Mas o Rossellu entrou, o Neuer que estava defendendo tudo, falhou. O Rossellu fez o gol do empate. Tudo bem, mas o Bayern, né, acabou perdendo a sua mentalidade vencedora. E assim, numa bola cruzada,
né, para a área. O Roselu tá lá para fazer o 2-1 e o Real Madrid hoje está na final contra o Borussia Dortmund. Hoje eu estou gravando, eu não sei o resultado porque ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Real Madrid e Bayern, o maior clássico, principalmente da Champions. E bom, esse foi o vídeo. Desde já, eu já agradeço a sua audiência maravilhosa que estava aqui. Eu vou continuar. Ah, uma coisa. Eu gosto muito de clássicos. Eu percebo que tem bastante conteúdo sobre clássicos, mas eles não colocam vários temas e colocam vários clássicos, tá? Então, se eu postar clássicos, vocês venham aqui no meu canal, que é uma coisa que eu gosto de fazer, tá? E eu vou informar vários temas de clássicos para vocês. No mais, se inscreva, deixe o seu like, o que você quiser. Adeus, tchau.